Muito bom. Então, mais uma vez, bom dia. E vamos falar um pouquinho sobre o que... Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho, comentando sobre a aula passada, né? Sobre a compreensão que nós precisamos ter da cultura e do clima organizacional, lembrando que nós deixamos um pouco a filosofia de lado, né, para passarmos a entender a cultura de uma forma um pouco mais prática, né, e como que nós podemos entender a construção da cultura numa organização. Então, nós falamos que essa cultura, ela parte de uma ideia, de um objetivo, de uma competência que alguém tenha e que resolva colocar essas competências, né, em benefício de si, né, e também beneficiando a sociedade. Então, quando se decide abrir um negócio, abrir um ramo de atividade, então é necessário que este ou esta empreendedora ela tenha que providenciar alguns documentos, né? Esses documentos são aqueles que eu falei, documentos de prefeitura, documentos do Estado, quando for necessário, para que se receba as autorizações de funcionamento deste negócio, dessa empresa, vamos dizer assim. Então, é lá no registro, é lá no contrato social, né, que se dará conhecimento a essa sociedade da razão pela qual aquele negócio está sendo aberto, né, e quais são as intenções, né, de benefício que essa empresa vai proporcionar para essa sociedade. Então, é no objetivo social dessa empresa que nós encontramos, né, praticamente a missão. Então, qual é a finalidade desta empresa? O que essa empresa vai oferecer para a sociedade? Claro, público-alvo, fornecedores, enfim, direta ou indiretamente, né, o que ela pretende. E quando tiver a necessidade de contratar pessoas, essas pessoas também conheçam essa finalidade e que se sintam parte desta finalidade. Tá? Então, é importante que não fique no campo da filosofia, né? Porque cultura é algo que se dissemina de cima para baixo, né? Então, deixamos do campo filosófico para o campo prático, né? Porque a área de recursos humanos ela precisa entender, né, como essa empresa entende a sociedade interna e como ela entende a sociedade externa. Entendeu, Nádia e Tamires? Sim, professor. Então, legal. Então, como é que se constrói essa chamada cultura? Né? Primeiro, com esses documentos, né? Onde o empreendedor recebe essa autorização. E aí, a partir daí, ele precisa planejar as ações para transformar ideias e documentos em prática, levando esse produto, essa prestação de serviço para o mercado, que é o que eu chamo de sociedade. Então, aí nós falamos na aula passada sobre a visão, tá?
Mas antes disso, queria comentar que a partir da autorização de funcionamento e a partir desse movimento que a gente chama de início de atividades, as empresas transformam essa missão em linguagem um pouco mais mercadológica. Então, uma linguagem que venha a atrair a atenção dos clientes, que traga uma certa segurança para os fornecedores, enfim. Então, nós temos aí a missão traduzida na prática, naquilo que a empresa pretende oferecer para a sociedade, e no campo mercadológico, as frases que nós vemos, lá na recepção, as políticas vamos dizer assim, políticas atreladas a essa missão, como uma forma justamente de atrair a atenção desse público, que é o público interno também e externo. Né? Aí partimos para a visão. A visão, como eu disse, é algo um pouco mais concreto, que tem a ver com aquela pirâmide que eu comentei com vocês, dividida em 3 níveis, o nível estratégico, tático e operacional. E lá no campo estratégico, nós vimos lá uma atuação de observação, análise do ambiente interno e externo. Depois, essas diretrizes criadas lá no campo estratégico, ela parte para o campo tático, onde estão lá os gestores, e aí são esses gestores que vão criar os planos de ação, enfim, para que o âmbito operacional ele consiga colocar em prática tudo aquilo que foi criado. Então, falamos no desenho organizacional, no desenho departamental, na modelagem do trabalho, que é a construção das descrições e análise de cargo, que o RH tem uma função muito importante na criação dessa modelagem do trabalho, porque será pela instrução do RH, na coleta das informações com o gestor, que se dará a elaboração do documento mais importante para o RH, chamado Descrição e Especificação de Cargos, que, como eu comentei em aulas anteriores, a descrição de cargos é a que vai dar sentido a todos os demais trabalhos na área de recursos humanos. Seja recrutamento, seja seleção, enfim, até o desligamento desse empregado, a descrição de cargos ela se torna útil em todos os momentos. Aí vem os valores. Então, esses valores, também de forma bem prática, entendam assim, como é que um dono de empresa, como é que um gestor, ele pensa quando a empresa necessita de trabalhadores, como é que eu vou conseguir administrar algumas pessoas ou um contingente grande de pessoas? Como é que eu vou administrar todo esse pessoal? Só dizendo o que eles precisam fazer e eles vão fazer? Não, tem que se criar uma política de convivência, normas e procedimentos, para justamente equilibrar esse material humano, as pessoas. Então, normalmente nós vemos lá os códigos de conduta, os códigos de ética, manuais de convivência, o que pode fazer, o que não pode fazer, quais são as regras para isso, para aquilo, para que todos cumpram e sigam no mesmo caminho. Então, esse é o conjunto
que eu chamo de alicerce para a construção de uma cultura, onde se tenha, de fato, uma administração, um controle, né, de todas as atividades e comportamentos das pessoas dentro da empresa. Então, é esse conjunto de missão, visão e valores que a empresa vai vestir, né, essa cultura, e vai transmitir essa cultura, né, para os diversos públicos. Tá? E dependendo da forma com que se construa essa cultura e que se administra essa cultura, né, no decorrer dos tempos, isso vai trazendo para as pessoas, né, percepções, imagens, né, sobre como essa empresa atua. Né? Ela está atendendo aquilo que de fato se propôs a fazer, né? Então, aí a gente tem uma série de situações em que a empresa é avaliada, né? Seja pelo seu público externo, pela qualidade, pelo preço, desculpem, como eu disse, pela qualidade, pelo preço, pelo compromisso com o cliente, enfim. Né? Mas também temos a avaliação do ambiente interno, né? Quer dizer, como é que o empregado, o funcionário, o colaborador, né, percebe essa empresa. É uma empresa comprometida, é uma empresa que também cumpre aquilo que promete, é uma empresa que valoriza os funcionários. Né? Então, essas percepções, né, elas são chamadas de elementos de um clima organizacional. Então, quando pensamos em clima organizacional, já se pensa logo em pesquisa, né? Ah, vamos fazer uma pesquisa de clima. Tudo bem, né? Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo da pesquisa de clima? Saber se as pessoas estão contentes é uma ideia, né? Saber qual é o nível de satisfação e insatisfação das pessoas também é uma ideia. Tá? Mas aí a pergunta que se faz é, tá, pesquisar o nível de satisfação e insatisfação sobre o quê? Então, cria-se aí, né, o RH junto com os gestores, criam aí os critérios, né? O que nós vamos avaliar? O que para nós é importante saber com relação à satisfação ou não dos funcionários? Então, aí o RH vai, né, sugerir, vamos dizer assim, critérios concretos, como se há satisfação ou não sobre salário, sobre benefícios, enfim, sobre a estrutura da empresa, sobre os materiais, enfim. E alguns critérios que se tornam um pouco mais subjetivos, tá? Que o exemplo é relacionamento chefe subordinado, se recebe ou não informações e se são suficientes para aquela pessoa desempenhar a sua função. Então, vejam, né, critérios concretos e critérios subjetivos, né, que vai muito da opinião das pessoas de acordo com o que elas enxergam, entendem o que está acontecendo, né? Então, é isso que nós temos que entender sobre clima organizacional, tá? O clima, ele é consequência da construção e administração da cultura organizacional, tá? Ficou alguma dúvida para vocês, Nádia e Tamires? Não, professor, estou entendendo. Então, tentem analisar esses dois itens, né, de uma forma um pouco mais concreta, um pouco mais prática. Se alguém perguntar assim, o que você entende por cultura, ou se alguém der alguma definição
um pouco mais filosófica sobre essa palavra cultura, né? O importante é que vocês sabem onde procurar esses elementos da cultura, né? Está lá, descrito em algum lugar, né? Se eu quero saber qual é a missão, eu vou buscar lá nos documentos originais da empresa. Ah, mas eu tenho lá aquela frase de impacto, não tem problema, aquilo é usado, como eu disse, para atrair público, atrair a atenção dos públicos internos e externos. Ah, eu gostaria de ver a visão, né? Fica até engraçado ver a visão, né, da empresa. Mas existe, né? São todos os documentos de planejamento, né? De curto, médio, longo prazo, tudo isso deve estar em algum lugar escrito e guardado. Ah, mas eu gostaria de conhecer os valores da empresa, né? Então, também é possível, né? Me mostra aqui vamos dizer assim, o manual de procedimentos sobre conduta. Em alguns casos, na integração do funcionário no primeiro dia, né, tem empresas que entregam lá aqueles manuais de como fazer, direitos e obrigações. O próprio contrato de trabalho, ele pode estar inserido nessa questão de valores. Por quê? Porque é um contrato, né? Então, o que se entende por um contrato é que seja bom para ambas as partes. Então, isso está dentro de valores, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é ilícito, o que é lícito. Também a gente entende que está dentro do campo de valores éticos, por exemplo. Tá? Então, só para a gente ter isso bem gravado na memória, né? E não achar que cultura ou clima é algo assim que a gente não consegue pegar, né? Fica no campo da filosofia. Então, vamos em frente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, né? Quando a gente fala de plano de recrutamento e seleção, nós vamos lembrar lá que eu falei da visão, que lá no meio da pirâmide tem lá o nível tático, né? Então, o âmbito estratégico, o nível estratégico que está lá no topo, cria as necessidades que a empresa precisa alcançar, e no nível tático, onde está a gestão, é que se criam os planos de ação. Então, o gestor de RH vai criar os seus planos de ação para atender as necessidades dos gestores dos departamentos, né? Então, esse planejamento, ele é feito com base em diretrizes que a empresa precisa alcançar, tá? Então, como fazer um plano de recrutamento e seleção sem que eu saiba quais são as necessidades dos gestores? Tá? Então, eu só vou recrutar, o RH só vai recrutar e selecionar se a empresa precisar de colaboradores, seja para na criação de um cargo, seja para substituir, né, uma pessoa que já está saindo da empresa, mas só existe essa necessidade quando o gestor sinalizar, né, sinalizar a necessidade. E aí nós, da área de RH, vamos trabalhar com esses dois subsistemas, chamado recrutamento e depois seleção. Hoje nós vamos se concentrar um pouco mais em recrutamento, tá? Que é, vamos dizer assim, a atividade que vai buscar captar no mercado, atrair no mercado, do mercado, né, candidatos potenciais para ocupar um cargo naquela empresa. Então, lembrem da importância daquele documento que eu falei para vocês, chamado Descrição e Especificação ou Análise de Cargos.
porque é a partir desse documento que se vai tomar as decisões, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, tomar as decisões mais corretas e precisas para que o gestor, o requisitante da vaga, ele tenha, no menor espaço de tempo, o melhor candidato para ele escolher. Então, por isso que é importante se criar um planejamento, né? Não se faz as coisas assim ao acaso. Então, vamos falar um pouquinho sobre recrutamento. Aí está, só para vocês lembrarem, né? Sempre lembrarem que de cargos e salários, né, que vai surgir esse documento chamado Descrição de Cargos. E aí inicia o trabalho de recrutamento. Então, para que vocês entendam, o recrutamento ele se inicia na abertura de uma vaga de emprego. Então, essa vaga, repito, pode ser um cargo que nunca existiu e que precisa ser ocupado, ou um cargo que já existe, mas que há uma disponibilidade, né? Seja por substituição, seja por transferência, não importa. O importante é que vocês saibam que existe a possibilidade, essas duas possibilidades, né, dentro do nosso planejamento de recrutamento. Então, entre o recrutamento, né, e a seleção, então, especificamente, o que o recrutamento faz? Então, a partir da descrição dessa vaga, né, que seria a descrição de cargos, né, depois de analisar essa descrição de cargos, né, o que nós vamos usar como divulgação para os diversos meios de comunicação que nós podemos escolher. Então, divulgação ele é fundamental, porque é um processo de comunicação. Se eu me comunico bem e atendo, né, as expectativas de quem está vendo, ouvindo o que a empresa está sinalizando, menor é o tempo que se leva para poder trazer candidatos, né, e mais barato fica para a empresa, né, nessa divulgação. Depois da divulgação, tem a triagem dos currículos. O recrutador ele vai fazer uma comparação entre a descrição de cargos e os currículos que serão recebidos em função dessa divulgação, tá? E a lista de candidatos. Então, esses 4 elementos que fazem parte do processo de recrutamento. E eu quero me deter um pouquinho mais em triagem de currículos. Por quê? Porque nós temos hoje no mercado em torno de 13 milhões de desempregados. Pessoas em busca de uma colocação, uma recolocação, e apontam para todas as direções quando eles percebem que existe uma vaga de emprego em qualquer empresa, né? Muitas vezes a pessoa não analisa se as suas competências estão adequadas para aquele cargo e manda, como uma forma de, vamos dizer assim, atrair a atenção da empresa, né, e chamá-lo, né, mesmo que não esteja no perfil dessa vaga. Então, o trabalho de divulgação ele é muito importante, porque se nós temos tanta gente lá fora precisando e procurando emprego, quanto mais assertivo eu for, né, no anúncio desse emprego, menor vai ser a possibilidade de eu receber currículos totalmente fora daquilo que a empresa espera.
porque isso perde-se muito tempo para analisar currículos. Precisa ter realmente uma atenção muito grande dos recrutadores para não cometer o erro, né, de orientar um candidato para uma seleção que não tenha o perfil dessa vaga. Então, imaginem quantos e quantos currículos as empresas não recebem diariamente. Então, quando eu falei de planejamento planejamento de recrutamento, um dos itens importantes é qual o custo desse trabalho, quanto custa esse trabalho. O requisitante da vaga, ele vai querer mais rápido possível, e eles são exigentes, estão atuando no papel de gestores. Eu quero o melhor candidato que você possa encontrar. Tá? Agora, o produto final, se alguém um dia perguntar para vocês, qual é a finalidade do recrutamento? A finalidade do recrutamento são esses 4 elementos. Agora, qual é o principal dele? O fim do trabalho do recrutamento é criar uma lista de candidatos. Por que uma lista? Porque quando o recrutamento analisa os currículos, eu vou precisar colocar esses currículos em graus de importância, do melhor para aquele não tão bom, mas que esteja adequado ainda, mesmo assim, às características ou algumas características da descrição de cargos. Então, eu vou criar essa lista para que a próxima rotina chamada seleção, ela também saiba, a partir do trabalho do recrutamento, quais são aqueles mais potenciais. É como se o recrutamento passasse ali um diagnóstico para a seleção, dizendo, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, 3, 4, 5. Porque você acha que é melhor? Não, porque na comparação feita com a descrição de cargos, este aqui, número 1, se encaixa mais que o número 2. Número 2 falta alguma coisinha, tá? Então, essa lista de candidatos é como se fosse ali um parecer, lembrando a seleção do número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Tá? E será lá na seleção que se constatará se aquele 1 é 1 mesmo, se o 2 é 2 mesmo e assim por diante. Tudo bem até aqui, pessoal? Ei, Nádia? Tudo, professor. Está tranquilo? Sim, tranquilo. Então tá bom. Vamos em frente. Então, o primeiro passo, a descrição da vaga, Então, eu coloco aqui, preciso observar criteriosamente as informações essenciais do requisitante e comparar com a descrição e especificação de cargos, tá? Tem muita empresa, Nádia e Tamires, que elaboram, aliás, muitas empresas não, muitas áreas de RH que elaboram uma descrição de cargos e não atualiza essa descrição de cargos junto ao gestor, tá? Então, essa descrição de cargos, eu vou mostrar para vocês, inclusive, um modelo. Esse documento não deve ficar somente com RH. Ele precisa estar também com o gestor, para que ele atualize, antes até de solicitar do RH que recrute e selecione candidatos. Entenderam? Para não ter
vamos dizer assim, essa necessidade de toda vez que vier para o RH uma requisição de pessoal, o RH tenha que pegar essa requisição e comparar com as informações que ele já tinha na descrição, né, e atualizar naquele momento. Tá? Então, o RH precisa entregar uma cópia dessa descrição para o gestor e orientar o gestor, né, dizendo, olha, você, quando precisar, né, que nós recrutemos e selecionemos algum candidato, dá uma olhada aqui na sua descrição e vê se ainda continua atualizada. Então, se houver, né, se continuar atualizado, você me informa e nós damos início ao recrutamento. Caso contrário, né, faça a atualização, nos informe, nós vamos atualizar a nossa cópia também, né, e aí os dois, né, mantêm esse documento sempre atualizado. Por que eu digo isso? Porque pode surgir uma técnica nova, pode surgir uma tecnologia nova que o candidato, né, ele deva conhecer para poder assumir o cargo. Né? Então, a atualização faz com que o recrutamento se torne mais eficaz, mais efetivo e demore menos tempo para se captar, né, ou como está escrito aqui, atrair candidatos qualificados. Segundo elemento, a divulgação, como eu falei para vocês, da importância dessa etapa. Né? O que eu vou escolher para poder recrutar alguém? Vou escolher uma agência de empregos? Vou buscar no nosso site o Trabalhe Conosco? Conhece, Nádia e Tamires, sites que tem lá Trabalhe Conosco? Sim, professor, já entrei muito já. Já, né? Sim. Então, é um meio de divulgação. Né? Eu vou, por exemplo, fazer um convênio com escola, com universidades, vou buscar nas redes sociais, vou solicitar indicação, enfim, escolher o meio, a fonte, né, é muito importante para a empresa e para o profissional de RH. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu posso escolher uma agência de empregos que vai fazer tudo por mim. Né? Vou ficar só esperando e pressionando a agência para mandar currículos. Só que isso tem um custo para a empresa. A empresa não vai ter esse trabalho de graça. Então, eu preciso, como profissional de RH, decidir. É a melhor fonte de divulgação? A empresa está sabendo que ela vai ter que pagar por esse serviço? Porque a agência de emprego não trabalha de graça. Agora, quando eu busco no Trabalhe Conosco, eu também preciso analisar. Quando que esse currículo chegou na empresa? Vocês sabem que um currículo ele tem prazo de validade muito curto. Então, como a Nádia mesmo disse, né, já utilizou de Trabalhe Conosco em sites de empresa e encaminhou o currículo ou se cadastrou naquele Trabalhe Conosco. Só que a Nádia pode ter terminado de preencher às 8h52 e quando foi 8h53, alguém ligou para ela ou mandou um e-mail, mandou uma mensagem, falou, Nádia, né, gostaríamos que você participasse de um processo seletivo de outra empresa. Ou que a Nádia tenha conseguido um novo emprego no dia seguinte. Então, percebem que desculpa estar usando seu nome, porque você que respondeu, viu, Nádia? Pode ficar tranquilo, professor, pode usar. Então, tá bom. Então, quer dizer, agora,
vamos nos colocar no lugar da empresa que a Nádia fez o cadastro. A Nádia fez o cadastro hoje. Ah, mas amanhã, no outro dia, apareceu uma vaga lá. Aí eu vou consultar o meu banco de dados, vejo que o currículo da Nádia está lá cadastrado desde ontem. Opa, então vamos ligar para a Nádia. Né? Ligar ou mandar um e-mail, não importa. Né? Exemplo. Oi, Nádia, você gostaria de participar de um processo seletivo aqui na empresa? Aí a Nádia vai falar, não, eu já arrumei emprego. Ou não, ela vai e participa. Mas percebem que um currículo ele tem um prazo de validade muito estreito. Entenderam, meninas? Sim, verdade, professor. E que nós temos que tomar também os devidos cuidados e precauções para que uma decisão como Ô, essa. professor, Oi, desculpa, pode falar. mas tem, tipo assim, tem alguma regrinha de até quantos dias que a gente pode entrar em contato com o currículo, com a pessoa? Tipo, no Não, máximo até 3 dias ou não? não existe uma regra, Nádia. Por exemplo, o RH que vai administrar aquele banco de dados do Trabalhe Conosco, tudo bem? Então, Tudo bem. você cadastrou lá hoje. Aquelas informações vão ficar lá até quando o RH entrar lá para saber. Concorda? Sim, não, eu digo assim, entrar em contato com o colaborador. Se tem alguma regra, sabe assim? Tipo, ó, no máximo em 5 dias você pode ligar para ele, passando disso não pode mais. Ou não existe, vai da pessoa Não, lá mesmo do RH. não existe uma regra. Né? A única regra que a gente precisa saber e conhecer é que o currículo ele tem um prazo de validade muito curto. Então, tomar uma decisão de pesquisar o banco de dados da empresa, tá? É uma regra que o RH precisa criar, entendeu? Quer Ah, dizer, entendi. corre-se o risco, né, como eu falei, de eu ter lá, por exemplo, a Nádia cadastrou ontem e, coincidentemente, eu tenho uma vaga de emprego, né, daquilo que ela precisa. Eu corro o risco de, no dia seguinte, mandar uma mensagem para você, dizendo que na minha empresa abriu uma vaga, e você dizer que já está empregada. Então, você percebeu Ah, a, entendi. a perda de tempo? Ah, professor, peraí, que eu botei um negócio errado aqui. Desculpa, entendi, professor. Não, não precisa se desculpar, não. Fica tranquilo. Então, é assim: eu tenho uma fonte de divulgação, que pode ser lá o Trabalhe Conosco. Agora, quem vai criar a regra de consultar periodicamente aquele banco de dados é o RH. Se ele vai consultar só quando tiver uma vaga de emprego, se ele vai atualizando, criando uma regrinha, por exemplo, a cada uma semana a gente vai inutilizar os currículos que foram cadastrados. A gente só vai querer currículos cadastrados em uma semana. Você entendeu? Aham, entendi. Tamires, tudo bem? Eu sei que você está aí com um delay com relação ao microfone, mas tudo bem? Tudo bem, professor? Então tá bom. Vocês já acessaram o LinkedIn, por exemplo? Não, professor. Não? Algum site de emprego já teve acesso? Já, o Infojobs. Então, eu não me lembro agora se o InfoJobs tem essa condição, mas, por exemplo, o LinkedIn, quando ele veicula uma vaga de emprego, normalmente está escrito lá embaixo da vaga de emprego há tantos dias que aquela vaga está no ar. Ah, o Infojobs também. Ele marca. Então, aí você sabe, nossa, está um dia
Professor? No slide aqui, mas já vai voltar. Voltou. Vocês entenderam o que eu falei sobre prazo de validade? Então, esse indicador, né, mostra um tempo que aquela vaga vai ficar no ar, não vai ficar a vida inteira. Né? Por quê? Porque o recrutamento ele trabalha com prazos. Então, eu preciso tomar as decisões que me levem a ter, no menor espaço de tempo, os melhores currículos e que esses currículos estejam ativos. Entenderam? Para que eu consiga marcar, por exemplo, uma entrevista. Tudo bem, pessoal? Sim. E mais um motivo, né? O recrutamento ele não está trabalhando com a pessoa física na frente dele. Ele está analisando currículo, está analisando papel, está analisando tela de computador, está vendo um PDF, ele não está vendo a pessoa. Então, a decisão de divulgar, ela requer realmente uma responsabilidade muito grande com a empresa, né? Primeiro com a empresa, com o gestor que está lá esperando, né? O recrutador captar esses currículos, tá? E também um compromisso secundário com as pessoas que vão participar do processo. Então, isso é muito importante. Não se decide assim, deixa eu ligar para uma agência de emprego que ela vai fazer o serviço por mim. Não, eu preciso lembrar que pode ter rapidez? Claro que pode. A agência de emprego vai fazer a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, né? Vai buscar nos arquivos digitais os currículos, nos arquivos físicos currículos. Tem muitas pessoas que percorrem as ruas atrás de agências, deixa lá uma cópia do currículo físico, né? Então, eles vão lá, vão nas pastas, vão pegar os currículos e vão fazer o quê? Né? Antes de comparar, vão fazer uma análise, né? Porque quando o currículo já é guardado numa pasta, é porque aquele currículo, pelo menos, ele cumpre algumas características e requisitos, né? Das vagas que a agência normalmente trabalha. Então, o que a agência de emprego vai fazer? Vai ligar, vai mandar mensagem, né? Se você está disponível ou não está disponível no mercado. Então, essa é a ideia. Entenderam da responsabilidade de se escolher um canal de comunicação, pessoal? Sim, professor. Então, decisão é muito séria, tá? Precisa tomar os devidos cuidados. Aqui uma figura que eu criei só para vocês entenderem, né, que o profissional de RH ele precisa estar preocupado com esses dois elementos aqui, ambiente interno, né, que é a necessidade do gestor de candidatos e com relação à quantidade de pessoas que essa divulgação pode atingir. Lembra vocês da quantidade de pessoas desempregadas. Então, o que deve chover de currículos, né, que muitas vezes não se encaixam para aquela vaga, mas a pessoa manda a si mesmo. Então, o recrutador vai ter que ter um tempo, né, para poder observar tudo isso e comparar para ver se aquele currículo está dentro dos critérios ou não, tá? Então, quando eu falo de capacidade de produção, eu estou falando de pessoas, né, pessoas que produzem, né, pessoas que trabalham em empresa e pessoas que estão procurando emprego do outro lado, tá? Então, o ponto de equilíbrio que a gente chama, né, no RH, onde a gente leve o menor tempo possível para captar currículos, né? Por isso que a linha é reta, é horizontal, né? A minha oferta de vagas de emprego, né, ela é proporcional à quantidade de pessoas que está procurando emprego.
e que respondem para essa vaga de emprego. Né? Coloco agora uma vaga na minha internet e já começa a responder. Né? Então, eu tenho chamado ponto de equilíbrio. Mas eu posso encontrar, né, a minha vaga, né, uma vaga que eu ofereça para o mercado, né, e muita gente, né, mais do que eu esperava, respondendo por isso. Né? Você vê que aquela reta lá, ela ficou desproporcional, quer dizer, a minha vaga de emprego ela é tão pesada que eu tenho muita gente respondendo. E aí o recrutamento tem que tomar uma decisão, né? Se eu tenho muito currículo na minha mão e para pouca vaga, para uma vaga eu recebo lá 200 currículos, um número, só um exemplo, né? Que atitude que o recrutamento precisa tomar, né? Ele precisa tomar uma atitude de ser rígido, né? De ser realmente muito cauteloso quando for separar os currículos. Por quê? Porque eu tenho muita gente. Tá? Então, eu vou realmente buscar aqueles currículos que estejam ali encaixados com a minha necessidade. Tá? Agora, também pode acontecer isso, ó, o contrário. A minha vaga ter pouca procura. Então, quando tem pouca procura, eu não posso ser tão rígido. Espero lá um dia, 2 dias, e o que eu recebo são pouquíssimos currículos. E aí eu preciso tomar uma atitude também, eu preciso ser um pouco mais flexível. Né? Se eu tenho pouca procura, o que acontece? Né? Eu não vou encaixar, não vou conseguir encaixar 100% currículo com a minha vaga. Então, eu posso, né, em acordo com o gestor, né, abrir algumas exceções. Ah, ele está pedindo pessoa com 10 anos de experiência, e eu não estou recebendo currículo com pessoas com 10 anos, estou recebendo com 6, com 7 anos, com 5 anos. Então, gestor, podemos flexibilizar e tentar ver se essas pessoas que não têm 10 anos, mas têm 6, 7, 5 anos, né? Será que não poderíamos tratar de uma forma um pouco mais flexível para não perdermos tanto tempo? Aí o gestor fala, não, legal, pode mandar sim. Então, essas são as decisões que o recrutamento precisa tomar. Isso aí está Entendemos? acontecendo na minha empresa agora, professor. Pode comentar. Está precisando urgentemente de um instalador de purificador, né? Só Sim. que a plaquinha que está lá é muita exigência, muita, muita, muita. E está precisando urgente. Aí a dona às vezes vem falar, né? Ai, ninguém entrega currículo. Só que eu não tenho essa intimidade para falar para ela, né? Óbvio que não vai ter currículo, porque olha o tanto de exigência que você está tendo. Só que ela já está sentindo, está afetando a loja toda. E acho que ela não está percebendo que é por conta de tanta coisa que ela está pedindo. E você não se sente à vontade de poder comentar isso? Não, não me sinto. Eu dou uns toques, né? Eu falo, eu tinha uma pessoa para indicar, só que ela não tem carta de carro e moto, ela só tem de moto, pode ser? Aí ela, pode ser, vou analisar certinho. Só que até hoje, eu indiquei essa pessoa, só que até hoje não ligou. Então, acho que ela não é muito flexível, sabe? Não, perfeito, Nádia, mas a sua atitude é a atitude que o profissional de RH precisa ter, né? De orientar, né? Nós não podemos tomar a decisão por eles, mas nós não Pois é. podemos deixar de consultar, né? E dizer, né, que pode acontecer que as exigências sejam maiores do que a quantidade de instaladores que possa ter no mercado. E foi isso que você acabou de falar. Isso afeta outras áreas, não é isso? Sim, afeta. Eu, no caso, eu sou atendente, né? Eu, que não tenho nada a ver com o instalador, tá me afetando, Sim. porque tem muito serviço, eles não conseguem fazer, aí atrapalha a minha agenda, enfim, atrapalha a loja toda. Então,
vamos dizer, quando você estiver na outra, numa situação de RH, né, então você já sabe que precisa orientar, né? Nós não podemos fazer isso. Aí o gestor vai falar, mas por que que você fala isso? Ah, para a gente ter um pouco mais de flexibilidade, né, para poder encontrar uma pessoa, para poder encontrar um currículo, né? Agora, quem vai decidir sim ou não, Uhum, bem isso. a gente sabe que é o requisitante, né, Nádia? É, eu tenho vontade de falar, mas como eu, né, eu sou só uma atendente, aí eu não falo, só dou uns toques, mas eu acho que ela não percebe. Então, posso te dar uma sugestão? Claro, por favor. É assim, Nádia, cria uma oportunidade. No que eu estou falando? Pode até ser que não aconteça isso, mas assim, tem momentos do dia em que as pessoas se tornam assim mais receptivas à informação. Até no próprio banheiro, para você ter uma ideia. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está no calor do dia ali, ela não vai ouvir com mais atenção. Mas às vezes num cafezinho, num bate-papo mais informal. Professor, cortou, eu não escutei o que o senhor falou. Agora está me ouvindo? Da parte do banheiro para frente eu não escutei. Tá. Eu falei, Tô. isso acontece até no banheiro, né? Quando as pessoas estão ali, descontraídas, né? E aí a gente pode falar assim, ó, depois você tem um minutinho para a gente conversar, né? Eu gostaria de conversar com você. Ou no cafezinho, né? Sabe aquelas horas mais descontraídas? Sim, sei. Que você é perspicaz e você sabe que tem esses momentos. Então, é nesses momentos, na conversa informal, é que você pode, né, pode dar essa dica, né, ou perguntar, né, porque às vezes no calor do dia, né, na correria, às vezes a pessoa pode entender aquilo como invasão, sabe? É, esse é meu medo. Eu sei Eu tô disso. quietinho no meu canto. Então, Nádia, mas pensa numa coisa, você não está fazendo nada contra a empresa, É, só, não tô, verdade. É pro só- bem, né? somente querendo ajudar, né? Então, se coloca no lugar da pessoa. Se alguém viesse e te desse esse toque, como é que você receberia? Né? Quando você está na correria, é uma coisa. Quando você está num outro ambiente, é totalmente diferente. Verdade. Então, assim, é só a gente aproveitar a ocasião, aproveitar a oportunidade. Né? Tem uma frase, Nádia, que eu quero dizer para você e para a Tamires, que é assim: é, quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Sim, verdade. Quem não é visto não é lembrado, né? Se eu não falar, ela nunca vai. Ela nunca vai poder imaginar que a Nádia poderia contribuir para a empresa. É verdade. Vou ver se eu consigo fazer isso hoje, colocar em prática a sua dica, professor. Mas é assim que eu falei, né? Você conhece o ritmo da empresa, conhece o ritmo do trabalho dessa pessoa, né? Procura uma oportunidade, entendeu? Então, Uhum, sim, faz entendi. faz as coisas de forma estratégica. É assim que a gente chama de estratégia, entendeu? Você não está querendo o mal da empresa, você não está querendo o mal da pessoa, você quer colaborar. Você não é uma colaboradora? Sou uma colaboradora. Então, colaboradora vem para colaborar e não para criar nenhum tipo de constrangimento, ruído ou prejuízo para a empresa. Pensa É nisso, tá? verdade.
Pode deixar, professor. Obrigada. Nada. Vamos lá. E a triagem dos currículos, como eu disse, né? Aqui está a palavra confrontando, né? Mas podem substituir como comparando, né? Comparar currículo com a descrição de cargos, né? Então, essa é a chamada triagem, né? Triar, separar os currículos. E aqui tem um modelo, né, de especificação de cargos, tá, que é utilizado para construir a descrição e especificação de cargos. Tá? Então, aqui um modelo de descrição de cargos para vocês verem como é que aliás, mostrar para vocês que é um documento. Esse documento, como eu disse, ele precisa ser atualizado constantemente, tá? Para que quando o recrutamento for divulgar a vaga, né, saiba, né, quais são as informações necessárias, né? Aqui o final da descrição de cargos, tá? Mas só para mostrar para vocês que tem documento, e esse documento é importante para a área de RH. E por fim, né, a lista dos candidatos. Tá? Então, após realizar a triagem, cabe ao profissional elaborar uma lista. Essa lista ela vai trazer lá o mais importante e o menos importante, que foi importante assim, né? Que quando comparado com a descrição de cargos, né, com a vaga, o perfil, né, esse aqui foi o que mais se encaixou. Esse aqui tem praticamente tudo que nós precisamos está nesse aqui. Então, esse é o número 1. Ó, esse aqui faltou um detalhe, é o número 2, 3, e assim por diante, tá? Agora nós vamos falar de indicadores de recrutamento, mas eu vou pedir para a gente fazer aquela pausa, pode ser? Para a gente tomar um cafezinho? Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Tamires? Tudo bem, professor. Oi, professor. Tudo bem, desculpa a demora. Professor, é porque eu vou ter que sair da aula às 9h30. Tudo bem, não tem problema. Aqui a gente, como sempre, faz essa paradinha, a gente precisa tomar um cafezinho, né? Oh, e como? Então, daqui a pouco a gente se fala, tá? Tá bom, então. É 10 minutos? Pode ser 10 minutos. Tá bom, então. Até já. Obrigada. Até.
Gente, só mais 2 minutinhos, eu já retorno, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nádia precisa sair, né, Nádia? Só 9h30, professor. Tá quase. Deixa eu ver que horas são. Falta 3. 3 minutos. Bom, aqui são os indicadores que eu falei, né? Qualquer trabalho ele precisa ser medido na sua eficácia, principalmente lá quando se decide a divulgação, saber se a empresa vai ter que pagar, se não vai ter que pagar, no caso de agência de emprego, no caso de trabalho conosco, quanto tempo, né, se leva para realmente ter currículos ativos, né? Enfim, tudo isso questão de tempo, né? Não só no recrutamento, como na seleção. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Esse termo aí chamado headcount, que é a quantidade de trabalhadores em relação às necessidades da empresa. Então, eu posso criar um Excel, né, para poder controlar isso. Headcount significa contagem de cabeças, né? Quantos empregados tem na empresa e quantos empregados a empresa realmente precisa, né? Então, o RH também pode fazer esse tipo de controle. Aqui, Ô, personal professor, deixa eu tirar uma dúvida. Desculpa. Pois não. Quando fala assim, vai ter corte na empresa, quem decide também é o gestor, né? RH não tem nada a ver com isso, né? Não. O RH ele só cumpre aquilo que os gestores necessitam, né? Então, vou voltar o slide aqui, ó. Esse headcount aqui é justamente uma forma de nós entregarmos para o gestor um relatório, um gráfico, né, da quantidade só de trabalhadores. Agora, em relação à necessidade da empresa, aí quem decide são os gestores. Entendi. Aí também quem decide quem vai sair é o gestor ou é o RH que escolhe? Também, né? Porque na realidade é assim, né? Quem sai, né, normalmente, não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, né? Normalmente, se a empresa precisa reduzir custo na empresa, né, eles vão cortando pelos maiores salários, não necessariamente seja assim, ou por quantidade de empregados, e aí pode ser que pessoas que recebam menos, salário menor, também entrem nessa lista. Mas é sempre para adequar
quantidade de pessoas que eu preciso pelo número de vendas, né, público que eu tenho comprando na minha empresa. Porque Entendi. senão manter pessoas trabalhando, vocês sabem que é um custo alto, né? Sim, sim. Da mesma forma, quando a empresa está vendendo mais e mais e mais, está crescendo as vendas, é o momento dos gestores também decidirem contratar, entendeu? Entendi. Mas quem decide, né, são os representantes legais. Nós somos uma área de apoio. Nós sinalizamos e orientamos, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. E eu tô indo lá, tá? Tá Depois eu bom. termino de ver no Ava. Bom trabalho. Obrigada, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Aqui nós temos o custo do empregado, né? Quer dizer, quanto que o empregado custa para a empresa? Então, o RH ele tem conhecimento de todos os encargos sociais, todos os trabalhistas, quanto que custa, né, o benefício para cada empregado. Então, ele pode elaborar ele pode elaborar e deve elaborar justamente esse relatório. Né? O relatório também em Excel, não precisa de nenhum sistema avançado, dá para fazer isso até pelo Excel. Mas normalmente as empresas que têm sistema de folha de pagamento, eles conseguem elaborar esses tipos de relatórios, né? Não necessitando que a contabilidade faça no lugar dele, né? Esse aqui também é um indicador, custo da contratação. Tá vendo que o primeiro elemento aqui chama-se tempo para contratar? Então, o que eu comentei a respeito do trabalho conosco, da agência de empregos, que pode ser mais rápida, enfim, tudo tem a ver com tempo e custo, né? O custo da contratação, quanto custou para se trazer um candidato, 2, 3, né, adequado para aquele perfil de vaga. E aí, só para dar um exemplo para vocês de como que nós podemos elaborar relatórios que possam facilitar a vida, né, dos gestores que vão decidir sobre esse recrutamento, né, e poder comparar quanto custou, né, para contratar alguém, né, de mês a mês, de ano a ano e assim por diante. Tempo de fechamento de vaga, né, você vê que nós estamos falando aqui em tempo, é uma relação estreita entre tempo e custo. Então, quanto tempo se levou para fechar as vagas, né? Também tem relatório. Taxa de vacância significa é um complemento, né, do anterior, tá? Porém, aqui é o tempo em que o empregado saiu da empresa, caso de substituição, e o tempo que foi necessário para poder preencher aquela contratação. Também tem relatório. É um dos relatórios mais conhecidos, que é o turnover, né, chamado de rotatividade. É uma relação entre os funcionários que saíram da empresa e o total de funcionários desse mesmo período, quer dizer, os motivos ou percentual de mais saídas ou mais entradas, para se analisar o motivo ou os motivos de tanta rotatividade que essa empresa possa ter. Né? Eu também posso demonstrar por relatórios. Né? Então, em janeiro, nós tivemos 20% de saídas e entradas, aqui 30%, e assim, né? São relatórios para vocês saberem que são gerados a partir da área de recursos humanos. E aqui nós temos o tipo de recrutamento, né? Nós temos 3 tipos de recrutamento. Né? Primeiro, o interno. Né? O interno ele valoriza muito mais os empregados, né? Proporcionando a esses empregados uma possibilidade de crescimento. Então,
se torna muito mais barato para uma empresa, né? Vamos dizer assim, promover, né? Ou fazer com que o funcionário interno participe do recrutamento, né? Repito, né? Uma das grandes vantagens são as pessoas se sentirem valorizadas, né? Quando enxergam dentro da empresa uma possibilidade de crescimento, tá? Aí algumas vantagens, né? Então, como eu disse, é mais barato para a empresa, né? O RH vai e divulga internamente, seja em quadro de aviso, seja em intranet, no boca a boca, coloca lá a especificação do cargo e as pessoas vão e se candidatam, né? Por quê? Porque as pessoas que já trabalham na empresa já conhecem o que é necessário para se ocupar aquele cargo, né? Isso, né, psicologicamente falando, ela vai indicar uma relação, um relacionamento entre empresa e empregado de forma positiva, né? Porque se a gente se sente que a empresa está dando oportunidade para quem já é de dentro, né, isso causa motivação e isso pode trazer um clima organizacional bem favorável, né, com relação a esse critério. A pessoa ou as pessoas que vão participar do processo, né, de recrutamento e seleção, elas já conhecem a empresa, já conhecem a sua cultura, então fica muito mais simples de poder se adaptar a essa cultura, mesmo sendo em cargos diferentes, né? E isso promove uma redução considerável do nível de rotatividade dos funcionários na empresa. Então, são os benefícios do recrutamento interno. Algumas desvantagens quando há um conflito de interesses entre os trabalhadores, né? Pessoas que muitas vezes não acreditam naquilo ou acham que a empresa não vai promover vamos dizer assim, o crescimento profissional. Pessoas que se sentem excluídas, né, no processo, quando a informação ela não é devidamente passada internamente, ou quando o gestor, né, ele simplesmente breca a possibilidade de crescimento. Isso pode gerar rotatividade, ou seja, desmotivação, né, e a desvalorização por parte dos colegas. A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho existe muita vaidade que está sendo ali colocada em jogo, né? Pessoas que torcem contra e assim por diante. O segundo tipo é o recrutamento externo, né? Então, o recrutamento vai buscar fora, né? Desde que não tenha uma política de recrutamento interno, ele vai buscar fora para tentar trazer sangue novo, trazer novas experiências, né? Então, a gente pode usar aí de uma infinidade de fontes e consulta, né, para poder captar essa mão de obra lá no ambiente externo. Os benefícios, né, as novas competências, né, eu trago pessoas de fora com conhecimentos novos, né, o custo, né, ele se torna menor quando eu trago pessoas mais experientes para dentro da empresa, né, pessoas que já são desenvolvidas, né, existe a possibilidade dessas pessoas que trazem experiências novas modificar, inclusive, as próprias práticas internas, que às vezes ficam burocráticas, ficam estagnadas, paradas, né? Então, normalmente, essas pessoas que vêm de fora, elas podem trazer um novo olhar, uma nova forma de se fazer as coisas. Então, isso é um benefício. Enriquecimento e reposição do capital intelectual. Nós falamos sobre isso, lá sobre talentos e capital intelectual, e vimos que muitas vezes novas ideias só enriquecem o ambiente de trabalho e, consequentemente, a imagem da empresa ela fica um pouco melhor, porque
inteligências novas, novas práticas, tudo isso inova, né, o processo de trabalho, e isso pode representar, né, um reforço da imagem perante o mercado e internamente. Algumas desvantagens, né? Se eu não consigo uma pessoa que já esteja, que não seja tão experiente assim, né? Eu posso ter um custo financeiro maior de treinamento dessa pessoa, adequação à cultura, né? Então, essa pessoa, quando chega, ela não nos dá uma segurança de que ela vai ficar, né? Por isso que tem os 3 meses de experiência para poder tentar compatibilizar isso, né? Compatibilizar a cultura, evitar desmotivação, né? E como eu disse, com relação ao treinamento, né? O período de ajustamento e orientação ele é maior do que aqueles que já trabalham na empresa e que já conhecem a cultura dessa empresa. E o terceiro tipo é o misto, né? Então, se eu me preocupar, como eu devo me preocupar com o tempo, e dependendo da vaga de emprego que eu tenha, né? Então, às vezes, a combinação entre a divulgação interna e a divulgação externa pode me trazer essa agilidade, né, na captação desses currículos. 4, né, que é o mais atual, né, os online, né? Então, como eu disse lá, o Trabalhe Conosco, os sites específicos de emprego ou não, que possam veicular, né? Eu coloquei aqui o LinkedIn e o Facebook, tá? São fontes importantes para o recrutamento tomar, né, perdão, para que ele realmente consiga encontrar currículos em outras fontes também. O online empresa, né? Então, o online empresa significa o trabalhe conosco especificamente, né? Onde eu tenho essa fonte de consulta aí bem rápida e de propriedade da empresa. Então, são todas as fontes e tipos de recrutamento que podem aumentar o campo de visão do recrutamento e facilitar, né, facilitar a vida, trazendo quanto mais rápido, melhor esses currículos para os gestores. E o online candidatos, né, que são esses sites específicos de busca de emprego, que você vai lá, que você se cadastra, e a partir daí, né, as empresas que vão buscar esses candidatos, né, então eu tenho lá um site específico, eu como empresa vou lá, acesso aquele site, né, e verifico qual perfil que está lá cadastrado que mais se adapte às minhas vagas de emprego. Então, pessoal, sobre o assunto recrutamento, é isso que eu precisava passar para vocês de conteúdo. Tamires, ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não, professor, entendi. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre seleção, tá bom? Tudo A gente bem. vai especificar agora mais a seleção. Se não ficou nenhuma dúvida, né? Tá tranquilo, Tamires? Tranquilo, professor. Então tá bom, Tamires. Da minha parte, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Pela sua atenção. Imagina, eu que agradeço, professor. E te encontro na próxima aula, inclusive convidando os demais alunos para poder participar também, porque é um tema extremamente interessante e espero que vocês aproveitem aí na semana que vem. Tá bom, Tamires? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Um abraço para você e bom dia. Bom dia também. Tchau. Tchau.